Olá pessoal, aqui professor Elton em mais uma cápsula diária de história. Hoje, quarta-feira, 2 de dezembro de 2020, Dia da Astronomia, Dia Nacional das Relações Públicas e Dia Nacional do Samba, Dia Pan-Americano da Saúde. E na história, em 1512, as pinturas de Michelangelo no teto da Capela Sistina foram exibidas pela primeira vez ao público. Em 1804, ocorreu a coroação de Napoleão Bonaparte como imperador da França e sua mulher Josefina, a imperatriz, na presença do Papa Pio VII, na Catedral de Notre-Dame. Em 1805, ocorreu a Batalha de Austerlitz, onde Napoleão Bonaparte aniquilou as tropas austro-russas, naquilo que foi considerada por muitos como a maior vitória da carreira militar de Napoleão Bonaparte. Foi uma das principais batalhas das guerras napoleônicas e é considerada por muitos, como o maior triunfo então de Napoleão Bonaparte. Nesse conflito participaram as forças do Primeiro Império Francês contra os exércitos russos e do Império Austríaco também. É considerada também como a Guerra dos Três Imperadores, o Napoleão, o imperador russo e o imperador austríaco. Após 9 horas de combate, as tropas francesas, sob comando do imperador Napoleão Bonaparte, conseguiram uma vitória decisiva sobre o exército austro-russo, comandado pelo czar Alexandre I da Rússia. Apesar das dificuldades da luta em vários setores, a batalha foi considerada uma obra-prima tática de Napoleão. Em 1825, o último imperador do Brasil, Dom Pedro II, nasceu no Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Ele assumiu o trono do país após a partida do pai, Dom Pedro I, para Portugal. Na época, Dom Pedro II tinha apenas 6 anos de idade. E até assumir de fato o poder, ele ficou sob a tutela de José Bonifácio de Andrade Silva e depois sobre o Marquês de Itanhaém, Manuel Inácio de Andrade Soutomaior. Aos 15 anos, porém, ele foi declarado maior de idade e acabou coroado como imperador do Brasil, no dia 18 de julho de 1841. Naquilo que ficou conhecido como golpe da maioridade. 2 anos depois, ele casou-se com Teresa Cristina Maria de Bourbon. E eles tiveram 4 filhos, mas apenas Isabel e Leopoldina sobreviveram. Então, o reinado de Dom Pedro II terminou com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. E ele recebeu o prazo de 24 horas para deixar o Brasil. Então ele se mudou com a família para Portugal e depois ele foi para Paris, onde morreu aos 66 anos, vítima de uma pneumonia, no dia 5 de dezembro de 1891. E em 1993, um dos mais poderosos traficantes do mundo, Pablo Emílio Escobar Gaviria, mais conhecido como Pablo Escobar, foi morto, então em 2 de dezembro de 1993, aos 44 anos, na cidade de Medellín, na Colômbia. Escobar conquistou fama mundial e tornou-se um dos homens mais ricos do mundo, por conta do tráfico de cocaína nos Estados Unidos e outros países. Estima-se que no auge de sua carreira, ele movimentava cerca de $1 milhão por dia, e que o seu patrimônio chegava a cerca de 13 bilhões de dólares. Além disso, ele também era conhecido pelo estilo impiedoso, onde ele usava a tática da corrupção e da intimidação. Ele aplicava a política chamada em espanhol de plata ou plumbo. Em português a gente vai dizer dinheiro ou chumbo. Então, em que juízes, policiais, políticos e outros eram obrigados a aceitar o dinheiro. Caso contrário, seriam executados. Acreditava-se que Escobar tenha tido envolvimento em mais de 5.000 mortes ao longo de 2 décadas de terror.
Ele intimidava as pessoas para aceitar a corrupção, perguntando já como é que estava a família. E daí ele falava o nome de toda a parentada do cara, perguntando pela mãe, pela esposa, pelos filhos e chamando todos pelo nome. Quando ele chegava em alguém para corromper, ele já sabia de toda a história da família do cara. Então o cara já chegava altamente intimidado. Ele já perguntava pelas filhas, pela esposa, pela mãe, pelo pai, chamando todo mundo pelo nome. Ou seja, quando ele chegava naquela pessoa que ele queria corromper, ele já conhecia toda a história da família do cara. Então, ele também foi responsabilizado pela explosão do voo da Avianca 203, que a gente falou nas cápsulas diárias de história dias atrás. E também pela invasão do prédio de segurança de Bogotá, em 1989. Também liderou uma sangrenta guerra contra o cartel de Medellín contra o cartel de Cali. Por conta disso, Pablo Escobar também ganhou muitos inimigos, entre eles os governos da Colômbia e dos Estados Unidos, além de organizações paramilitares que o caçavam. Ele foi encurralado em um telhado e morreu após ser baleado várias vezes. Sem contar aquele fato da prisão, que ele se entrega para o governo e daí ele vai para uma prisão que ele mesmo tinha mandado construir, que era a La Catedral. E daí quando o governo resolve transferir ele para uma prisão nos Estados Unidos, ele foge dessa prisão. Ele sempre dizia que ele preferia que ele preferia continuar num caixão na Bolívia do que numa cela nos Estados Unidos. E daí foi o que aconteceu, 15 meses depois de fugir da La Catedral, ele acabou sendo preso por esse grupo de busca na Colômbia e foi morto. Então, pessoal, com isso encerramos a nossa cápsula diária de história de hoje e desejo a todos uma excelente quarta-feira e um abraço do professor Elton. Fiquem com Deus.